Vamos começando. Deixa eu começar compartilhando a tela. Tá bom, é uma prova do Quadrix de 2018, aqui mesmo para a prova, para a seleção de professores da SEDF, né? É, e aí o texto diz assim: considerando as funções f de x igual a 1 sobre x e g de x igual a logaritmo de x, ambas definidas para x maior que 1, julgue os itens seguintes. E aí o item 97 nós já tínhamos feito, mas podemos refazer. É um item até rápido e fácil de fazer. Diz assim: f e g são decrescentes em seus domínios. Olha, a função g é uma função logaritmo, então ela é uma função crescente. Ela não é decrescente, né? A gente conhece que o gráfico da função logaritmo tem esse formato, ó. Então g de x igual a logaritmo de x é uma função crescente. Lembrando que ela está definida, aqui nesse caso, o elaborador pediu para a gente considerar x maior do que 1. E o número 1 é exatamente o ponto de corte aqui, ó, do gráfico. Então, nesse caso aqui, o que ele está querendo é que a gente considere somente essa região, para x maior do que 1. Ainda assim é crescente. Ela sempre vai inclinando para baixo assim, com essa concavidade voltada para baixo, mas crescendo para sempre. Então, logaritmo é uma função, a função g, portanto, ela não é decrescente, e sim crescente. Aqui tem um pequeno deslize, vamos dizer, do elaborador, ele fala em seus domínios. Então a gente poderia ficar em dúvida, porque ele usou também aqui a expressão, ó, ambas definidas para x maior que 1. Quando a gente usa, nesse contexto de funções, a palavra definida, no fundo a gente está dizendo que o domínio que a gente quer que considere é x maior do que 1. E quando ele disse aqui seus domínios, poderia a gente ficar confuso considerando que o domínio da função logaritmo não é apenas x maior do que 1, mas x maior do que 0, bolinha aberta ali no 0, e para todo x real maior do que 0. A função está definida, ela existe para todo x maior do que 0. Então, se fosse para a gente considerar o domínio da... Não vai fazer diferença, o item continua errado independentemente disso, mas se for para a gente considerar o domínio da função todo mesmo, a gente iria considerar é, é, não apenas x maior do que 1, mas x maior do que 0. Já para a função 1 sobre x, ela não está definida para x igual a 0, mas para qualquer valor de x diferente de 0, essa função existe. Qualquer x diferente de 0 dá para calcular o inverso daquele número, né? 1 sobre x. Então ela existe para todos. E para x maior do que 1, essa função realmente é decrescente. Não só para x maior do que 1, como também para x maior que 0. Aqui eu tinha desenhado o gráfico dela, né? Ó, x igual a 0 não está definido. Para x maior que 0, o gráfico dela tem esse formato que vai decrescendo aqui. E para x menor do que 0, também ela é decrescente aqui, ó. Decrescente aqui. Então, nessa região onde ele mandou a gente considerar, essa função f, ela realmente é decrescente, essa parte seria verdadeira. Só que o item é errado porque o conectivo é e, né? E a função g, não, ela não é decrescente em nenhum momento. Agora, ignorando aqui a função g, pensando só na função f, a função f é decrescente em seu domínio se a gente considerar o domínio todo, não apenas x maior que 1, como ele falou, mas considerar o domínio inteiro, que significa todo x real, não nulo, né? Esse aqui, ó, esse é o conjunto aqui, é o domínio dessa função. Aí ela não seria decrescente, porque, por exemplo, se você pegar o x igual a menos 2, que tem uma imagem negativa, né, vai dar um valor menor do que, por exemplo, se você pegar o x igual a 2, que dá uma imagem positiva. Então aqui vai dar o número menos meio, quando x for igual a menos 2, o f de x vale menos meio, e quando x for igual a 2, o f de x vale meio, positivo. Então eu vou ter uma situação em que um x0 é menor do que o x1, porque o x0 é menos 2 e o x1 é 2 positivo, só que o f de x0 vai ser menor do que o f de x1, né? Porque o f de x0 é o f de menos 2, dá igual a menos meio, então, enquanto que o f de x1 dá igual a meio positivo. E aí isso aqui indica que a função não é decrescente, porque para ela ser decrescente, nessa condição, sempre que você tiver x0 menor do que x1, para a função ser decrescente, o f de x0 tem que ser maior ou igual ao f de x1. E o que nós obtivemos foi exatamente a desigualdade contrária, né? Então, isso aqui tem que acontecer sempre para a função ser uma função decrescente no seu domínio. Como nós encontramos um caso particular, a propósito, a palavra sempre que eu acabei de utilizar, ao me referir a essa implicação, a palavra sempre diz respeito a quaisquer que sejam os números x0 e x1. Então, para a função ser decrescente, essa implicação tem que ser verdadeira, quaisquer que sejam x0 e x1. Se essa implicação deixar de ser verdadeira para algum par, x0 e x1, então a afirmação é falsa, né? Então a afirmação de que f é decrescente é uma afirmação falsa. Pois foi bem isso que eu acabei de conseguir. Para esse par, x0 e x1, essa desigualdade não foi verdadeira. Essa sim é que foi. Portanto, a função não vai ser decrescente, não no domínio inteiro. Lembrando que para julgar esse item, a gente poderia, de um lado, já marcar errado por causa da função g, que ela não é decrescente, e no caso da função f, se fosse para a gente julgar só isso, a gente ia sim olhar para x maior do que 1, e se fosse o caso, entrar na briga depois, né? Se o gabarito saísse diferente do que a gente analisou e tal. Então, resumindo, se eu considerar o domínio inteiro, a função g ela não é decrescente de jeito nenhum, portanto o item já está errado, e a função f também não seria decrescente, estou falando do domínio inteiro, também não seria decrescente, exatamente porque tem aqui um par de números, menos 2 e 2, que torna falso essa desigualdade. A que é verdadeira é essa.
Então, de todo modo, o item está falso. Se eu considerar o domínio inteiro, né? Considerando o domínio inteiro. E se eu considerar o domínio x maior do que 1? Para x maior do que 1, essa aqui continua sendo crescente. Então vai ser falso, ainda assim, o item para x maior do que 1. Essa aqui não. Essa daqui realmente vai ser decrescente se eu restringir a escolha dos números x0 e x1 apenas para valores maiores do que 1, né? Porque aí eu vou estar somente nesse pedaço aqui do gráfico, ó. Eu vou estar somente, essa parte de cá eu vou ignorar. Aqui o x igual a 1, eu vou estar olhando somente esse pedaço daqui para cá, ó. Né, só daqui para cá. E aí realmente ela é decrescente, vai diminuindo sempre. Tá bom? Então seria uma metade do item verdadeiro e a outra metade falsa se eu estiver olhando para x maior do que 1. Beleza, item 98. Os gráficos das funções tocam-se em um único ponto cuja abscissa pertence ao intervalo 1, 2. Graficamente, o que nós estamos querendo é o seguinte, nesse item 98. Para a gente primeiro visualizar graficamente, já já a gente faz um raciocínio analítico. Então, no item 98, o que nós estamos olhando é assim, ó. Então, está aqui o eixo das abscissas, está aqui o eixo das ordenadas, a função g é a função logaritmo, está aqui, g de x, logaritmo de x. A propósito, esse pedaço aqui nem precisava ter desenhado, porque ele falou x maior do que 1, né? E a função logaritmo, de fato, cruza o eixo x no ponto 1. A outra função, ela é essa daqui. Deixa eu desenhar de outra cor. A função g, a função f é essa daqui. Vem decrescendo aqui, assim. E elas, então, vão se cruzar em algum ponto, né? A propósito, quando x for igual a 1, aqui, x igual a 1, f de x, essa aqui é a função f, que é 1 sobre x. 1 sobre x. Quando x for igual a 1, f de x vale 1 também. Enquanto que g de x vale 0, né? 0. Quando x for igual a 1, g de x vale 0. A título de curiosidade, o que eu queria era esse aqui mesmo. Quando o número x for igual ao número de Euler, que é 2,718, né? A gente tinha relembrado aqui o número de Euler na aula passada, 2,71 aproximadamente. Então, quando x for igual ao número de Euler, o logaritmo de x, o logaritmo do número de Euler, dá igual a 1. Então, tem aqui uma pequena distorção no meu gráfico, porque eu desenhei a função f. Então, deixa eu mudar aqui, vou melhorar o gráfico. A função f tem que passar aqui. Pronto, melhorando um pouco o gráfico, é esse aqui. A função f vai fazendo essa curvinha aqui, vai descendo aqui assim. E quando x for igual a 1, f de x vale 1 também. Enquanto que para a função g, quando x for igual ao número de Euler, é que o g de x vale 1, né? Então, indicando esses dois pontos ali. Então, a título de curiosidade, e o número 2, onde é que será que ele está? Essa aqui é a dúvida do item 98, né? Ó. Os gráficos dessas funções tocam-se em um único ponto, cuja abscissa pertence ao intervalo 1, 2, que é um único ponto, a gente pode sim se convencer disso facilmente pelo gráfico. Vai ter só um ponto aqui em que esses dois gráficos se cruzam. Aqui é o número 2,7 aproximadamente. O que a gente quer saber é se esse ponto x0 aqui, em que os dois gráficos se cruzam, se ele está antes do 2 ou se ele está depois do 2. Isso é o que a gente quer saber, né? Isso é o que o item 98 afirma. Ele pertence ao intervalo de 1 até 2? Com certeza maior do que 1, né? Isso não tem dúvida. Bom, vamos analisar o seguinte, o que eu preciso que ocorra é essa igualdade. Eu preciso que as duas funções, f e g, elas se cruzem, elas se interceptem, né? Elas se toquem. É o que diz aqui a linguagem utilizada pelo item, ó. Os gráficos das funções se tocam em um único ponto. Ora, os gráficos se tocarem é equivalente a afirmar que ocorre igualdade entre as funções f de x, g de x igual a f de x. E nós estamos querendo descobrir qual é o número x que torna essa igualdade verdadeira. Ou seja, a solução dessa equação é o que aqui nessa simbologia eu representei pelo número x0. X0 seria aquele número que vai tornar essa igualdade verdadeira. Então, dito de outra maneira, eu vou dizer x0 é solução da equação g de x igual a f de x, ou dizendo de outra maneira, é equivalente a dizer que g de x0 é igual a f de x0. Ocorre essa igualdade, né? Então, ele é solução dessa equação, significa que a igualdade substituindo x por x0 se torna verdadeira, ou então se expressa direto, explicitamente essa igualdade. Vamos resolver aqui, então, essa igualdade? Quer dizer, não exatamente resolver, mas pelo menos chegar perto da solução. Eu posso colocar, então, g de x0 é logaritmo natural de x0, e f de x0, por definição, né, da f, 1 sobre x0. Vou pegar o x0 e multiplicar aqui desse lado. Então, x0 multiplicado pelo logaritmo de x0 tem que dar igual a 1. Usando a propriedade do logaritmo, eu posso colocar esse cara aqui no expoente, ó. Então, eu tenho que o logaritmo de x0 elevado a x0 vai ser igual a 1. Ora, o logaritmo natural de alguma coisa, para dar igual a 1, esse alguma coisa tem que ser exatamente a base do logaritmo. Quer dizer, o logaritmo, para dar igual a 1, o logaritmando tem que ser igual à base do logaritmo. Isso funciona sempre, né? O logaritmo de b na base b é igual a 1. É essa a propriedade que eu estou me referindo. Se o resultado deu igual a 1, é porque o logaritmando tem que ser igual à base. E qual é a base do logaritmo natural? Exatamente o número de Euler. Então, essa coisa, x0 elevado a x0, tem que dar igual ao número de Euler.
Aí faça alguns testes. Ó, se o x0 for igual a 1, o resultado vai dar 1 elevado a 1. 1 elevado a 1 é igual a 1, que é menor do que o número de Euler. Isso indica para nós que o x0 deve ser um número maior do que 1. E como o intervalo proposto na questão foi de 1 até 2, o que acontece quando o x0 for igual a 2? Quando o x0 for igual a 2, eu vou ter 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado é 4, deu maior do que o número de Euler. Isso indica, então, que o x0 que nós estamos procurando tem que ser menor do que 2. Então, isso daqui indica que o x0 tem que ser maior do que 1, e isso daqui indica que o x0 tem que ser menor do que 2. Porque quando eu coloquei o x0 igual a 2, o resultado passou do número de Euler, né? Deu 4, que é maior do que 2,7. Vale lembrar isso, né? O número de Euler é 2,7. Por isso que eu disse que o 4 é maior, né? É 2,71 aproximadamente. Isso implica, então, que o x0 tem que ser menor do que 2. Juntando essas duas coisas, significa justamente que o x0 está no intervalo entre 1 e 2. Então, item 98, correto. Correto. Os itens 99 e 100 dizem respeito a conteúdos que não vão cair na nossa prova agora, que é o conteúdo de integral, né? Não está no conteúdo lá do nosso edital agora. Mas só a título de curiosidade, o item 99, ao se acumular a área sob o gráfico de f no intervalo de 1 até A, onde A é maior do que 1, obtém-se g de A. Ora, isso é exatamente a definição dessa função, da função logaritmo lá no nível superior. Quando a gente está estudando o conceito de função logarítmica no livro, no curso superior, a gente define exatamente isso. O logaritmo de t é igual à integral, variando do intervalo de 1 até t, da função 1 sobre x, 1 sobre x dx. Sendo que a integral, ela representa exatamente a área acumulada nesse intervalo, a área acumulada abaixo do gráfico dessa função, no intervalo que vai de 1 até t. Então, de fato, nós estamos olhando para essa função, o número 1 está aqui, o número t está aqui, e nós estamos acumulando essa área aqui. Ó. O acúmulo dessa área é o conceito, né, de integral. A gente define a integral como sendo essa área. E isso para uma função qualquer, né? Não só para a função 1 sobre x, não só para essa função. Para qualquer função, a gente conceitua que a integral é a área da região compreendida entre o gráfico da função, o eixo das abscissas e as retas verticais x igual aqui ao limite inferior e x igual ao limite superior. Então, o logaritmo de t é exatamente a integral da função 1 sobre x dx. Ou seja, aqui eu tenho a função, usando a linguagem da questão, ele colocou aqui, e aqui foi a letra A, né? Logaritmo de A, aqui, A e A. Ele usou aqui no item, ó. Ao se acumular a área sobre o gráfico da função no intervalo de 1 até A, onde A é maior que 1, será g de A. E, de fato, é exatamente o conceito. Isso daqui é a função g de A, sendo igual à área acumulada no intervalo de 1 até A da função f de x dx, né? Porque 1 sobre x é exatamente f de x. Então, trocando em simbologia matemática o que o item afirmou, ele afirmou essa igualdade. Ao se acumular a área sobre o gráfico de f no intervalo tal, obtém-se g de A. Tudo isso que está descrito aqui em palavras se escreve na simbologia matemática dessa maneira. E por que essa igualdade é verdadeira? Porque essa igualdade equivale a essa outra, e essa outra é exatamente a definição de função logaritmo natural. Então, esse item aqui, o gabarito dele deve ser correto, o 99. Item 100. O sólido de revolução obtido pela rotação da região abaixo do gráfico de G e acima do eixo OX, para x maior do que 1, possui volume infinito. X maior do que 1 para todo x, e é a função G. Ora, nós estamos querendo pegar, então, eu desenhei de novo aqui? Não. Mas vou desenhar aqui embaixo. Esse aqui foi para o item 99, essa é a argumentação, e para o 100, deixa eu colocar aqui. Então, recordando, o gráfico que nós estamos interessados ali é da função G, então tem o eixo x, o eixo y, a função é a função logaritmo, ela vem lá de baixo, vai crescendo, aqui é o x igual a 1. E, como é que é mesmo? Isso para x maior do que 1, eu vou fazer uma revolução, ou seja, um giro, uma rotação, da região abaixo do gráfico da função G, acima do eixo x. Então, eu tenho que estar aqui para x maior do que 1, então daqui para cá, abaixo do gráfico aqui da função f e acima do eixo OX. Portanto, eu estou querendo pegar essa região aqui e quero rodar, quero girar essa região aqui em torno do eixo. Fazer um giro dela em torno do eixo OX. Ora, e olha que o x aqui não tem limite, é para x maior do que 1, então aqui vai até infinito. Você percebe que quanto maior for o valor do A que você for pegando aqui, esse volume vai ficando maior? Então, por enquanto aqui eu tenho uma área, só que você visualize o giro, né? Depois que eu fizer esse giro, deixa eu tentar ilustrar como ficará a situação. Então, deixa eu fazer primeiro um espelho aqui desse lado. Né? Essa linha vermelha seria o espelho aqui da função, tá? Do gráfico da função. E agora, uma vez que eu fiz o giro, eu vou ter um sólido de revolução, vou ter uma coisa assim. Então tá bom, né?
Acho que ficou um pouquinho melhor de visualizar. Veja, você tem esse sólido aí, que é sei lá, um vaso inclinado, né, deitado, você está vendo ele deitado. E aí, o volume desse vaso se torna infinito, porque o valor do A vai crescendo sem limite, porque ele falou para todo x maior do que 1, então realmente esse volume será, sim, infinito. O sólido de revolução, obtido pela rotação da região abaixo do gráfico da função g e acima do eixo x, para x maior do que 1. Ora, isso aqui está indicando que o x vai até o infinito. Então, o volume também é infinito. E aí está correto o item. O volume aí é infinito. Não só por isso, tá? Não é só pelo fato de o x ser infinito. Não é só por isso, é também pelo formato do gráfico da função, que ela é crescente aqui. Como ela é crescente, o gráfico vai tender a infinito mesmo, né? Se ela fosse decrescente, como é o caso desse daqui, aí não, aí o volume seria finito. A gente calcularia esse volume, se eu quisesse fosse para o gráfico da função f de x, o volume seria calculado assim, ó, a integral, como ele falou lá, x maior do que 1, então vai de 1 até infinito, né? E aí tem a fórmula para calcular o volume do sólido de revolução, que é π vezes f de x ao quadrado dx. Seria calcular essa integral aqui. Integral de 1 até infinito, π, 1 sobre x ao quadrado, né, porque está elevando a função ao quadrado aqui, dx. E aí, isso daqui seria igual a π vezes... Eu vou passar meio direto aqui no cálculo. A integral de x elevado ao quadrado é menos 1 sobre x. E aí os limites de integração vão ser o número 1 e o infinito. Isso aqui é o que a gente chama de integral imprópria, né? Quando um dos limites de integração é infinito. Então, no fundo, o que tem que ser calculado aqui é, primeiro você avalia quanto vale a função lá naquela indeterminação. Então, você vai ter o limite, quando, sei lá, uma letra t tende ao infinito, isso é o conceito de integral imprópria, tá? Aplicar a função no infinito significa, na verdade, calcular um limite. E aí eu vou colocar aqui menos π, estou juntando esses dois, né? Menos π, dividido por t. Menos, agora a parte do limite inferior aqui de integração, menos, e aí eu tenho de novo um menos π sobre 1 agora. Esse menos aqui é porque lá na integral apareceu o menos, tá? E o x agora vai ser substituído por esse limite de integração aqui de baixo, por isso que eu coloquei 1 aqui no denominador. E no numerador eu multipliquei π vezes 1. Esse limite aqui, quando t tende ao infinito, o denominador cresce demais, então ele dá zero, essa parte vai para zero, e esse menos com menos dá mais, então o resultado aqui ficou igual a π. Então veja só, se eu fosse calcular o volume para o volume do sólido de revolução abaixo da função f de x, o volume seria uma coisa finita, igual a 3,14 aproximadamente. Né? Um número irracional aqui tem infinitas casas decimais, mas aproximando com duas casas decimais, 3,14, deu igual a π. O volume do sólido de revolução seria igual a π. Enquanto que nesse outro caso, não. Nesse outro caso, o volume é realmente infinito. Para a função g, o volume é realmente infinito. Então, não depende só do fato... A propósito, isso que eu estava querendo comentar aqui, esqueci. Não depende... Cadê o gráfico? Aqui. Ele vai do 1 até o infinito. A gente vai fazer a rotação do mesmo jeito que ali no outro. Só que a área, ela vai se estendendo lá para o infinito, né? A região que nos interessa, que a gente está fazendo a revolução dela, está indo lá para o x igual a infinito, está crescendo sem limite aqui no eixo das abscissas. E, no entanto, quando a gente olhar para o volume vai dar uma coisa finita. Isso é uma curiosidade. Para quem quiser estudar um pouco mais desse negócio, ou matar um pouco mais a curiosidade, procure em algum canto sobre a chamada trombeta de Gabriel, é o nome desse sólido de revolução, para a função f de x, tá? Esse daqui, que eu acabei de calcular o volume. Trombeta de Gabriel. E aí uma curiosidade sobre a trombeta de Gabriel é que, se nós calcularmos essa área, a área da região aqui embaixo do gráfico, aqui, né, embaixo do gráfico, eu quero dizer, entre o gráfico e o eixo das abscissas, tá? Entre o gráfico e o eixo x. Se eu calcular essa área, a área vai dar infinita. Porque a área, ela seria, deixa eu fazer também de modo parecido aqui, só a título de curiosidade, 1 até infinito, 1 sobre x dx. Deixa eu antes colocar f aqui. F de x dx, isso então é a integral de 1 até infinito, de 1 sobre x dx. Essa integral é a função logarítmica, como eu tinha falado, então vai dar um logaritmo de t, variando aqui de 1 até infinito, ou logaritmo de x, né? Logaritmo de x, variando de 1 até infinito. Aí, como se trata de uma integral imprópria, você tem que calcular o limite, naquele limite superior da integral. Então, limite de logaritmo de t, quando t tende a infinito, isso para calcular essa parte, menos, para calcular nessa parte agora, o logaritmo apenas, né? O logaritmo natural de 1. Esse logaritmo dá zero, mas esse aqui explode para o infinito. Então, a área dá igual a infinito. Então, a curva que dá origem à trombeta de Gabriel, a área da região abaixo dela é infinito. Mas o volume não. O volume é finito e igual a π. Curiosidade, tá? Procure por trombeta de Gabriel que você vai obter mais informações. Só a título de curiosidade para a gente ver a imagem da trombeta de Gabriel. Aí várias imagens mostrando, né? Essa aqui mostrando exatamente a conta que eu tinha feito ali, né? O volume dando igual a π e a área dando igual a infinito, como eu tinha chamado a atenção agora há pouco. Gabriel's Horn, a trombeta de Gabriel.